Bate-papo. Revista 98. Revista 98. Análise. Agora 2 horas e 40 minutos. Hoje eu vou conversar com a Laís Lacerda. A Laís é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduada em Saúde Materna e Infantil. É doula e mentora de doulas, consultora em aleitamento materno, desmame e sono. Ela é presidente da Fundação INEPES, o Instituto Nacional de Educação Perinatal e Saúde, que oferece atualmente o único curso de capacitação de doulas e educadoras perinatais do Brasil, reconhecido pelo MEC, através da Faculdade de Brasília. Laís, seja bem-vinda à Rádio Positiva. Boa tarde, obrigada. Laís, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse ao ouvinte o que é doula e o que é educadora perinatal. Joia, a doula é uma profissional central na assistência humanizada ao parto, porque ela é o suporte contínuo dessa mulher e desse casal gestante, né? Então, a doula no parto, ela é a única profissional, né, que está ali realmente prestando suporte contínuo físico, emocional e informacional para aquele casal, né? E a educadora perinatal é aquela profissional que está vindo mais antes com a preparação. Então, ela faz alguns encontros, né? A educação perinatal é realmente esse conhecimento que foi se perdendo, né? Com o passar dos anos, esse conhecimento antropológico e fisiológico do parto, né? Então, a profissional de educação perinatal vai ter encontros para falar sobre as fases do trabalho de parto, o que esperar em cada fase, o que fazer em cada fase. E eu brinco assim que a gente estuda muito para no final provar que o nosso corpo já sabe fazer, né? Então, é uma profissão central também para a erradicação da violência obstétrica e no combate a esse mal que, infelizmente, é tão comum no nosso país, né? Muita gente não sabe o que é violência obstétrica, Laís. Se você puder falar brevemente o que é. Joia, violência obstétrica, apesar de muita gente não gostar desse termo, é um termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde e por vários países, né? Então, violência obstétrica é alguma violência cometida com aquela mulher no período gravídico puerperal, né? Então, por exemplo, e ela pode ser cometida por qualquer profissional, né? Por exemplo, uma gestante está indo ali na unidade de saúde fazer o seu pré-natal e ali ela não tem vaga ou não tem o profissional, né? Não tem a enfermeira que vai assistir esse pré-natal, que vai fazer esse pré-natal, não tem o médico. Ou quando ela vai, esse profissional não usa das evidências científicas, né? Então quer fazer toque a todo, sem ela, né, relatar que deseja ou relatar que precisa, enfim. Na verdade, violência obstétrica é a violência cometida com essa mulher, mas também é quando esse profissional não está usando as melhores evidências, não está usando a ciência, né, em favor desse processo que é a gestação. Então... A violência obstétrica, ela tem muito a ver com desrespeito contra a mulher, né, Laís? Então... Sim, o mais comum seria no parto, né? Mas ela pode ser cometida em qualquer momento do período gravídico puerperal, mas é essa mulher que chega, semana passada mesmo, né? Eu vi uma reportagem de uma mulher que teve o bebê na porta da maternidade porque o profissional falou que ela não estava em trabalho de parto, né? Então, ouvir essa mulher é muito importante, né? Porque ela está falando, olha, eu já tive outros filhos, o meu parto foi rápido. E ele falou, não, você não está. E aí ela saiu, poucos minutos depois teve o bebê. Isso é violência obstétrica, né? É você não ouvir, não ter o consentimento. A gente conversou um pouquinho mais cedo e você estava me falando sobre superlotação em hospitais nessa época do ano, relacionado ao excesso de cesáreas. Se você puder falar brevemente também a respeito? Sim, isso é muito comum, principalmente nas capitais do país, né? Então a gente está aí, né? Teve o Natal e agora estamos próximo, né, ao feriado do Ano Novo. E então muitos profissionais adiantam, né, esses partos, né? Então fazem cesariana
aqui de onde eu falo, né? Eu sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Aqui em Vila Velha, em Vitória, as maternidades não estão sem vagas, né? As UTINs, na verdade, né? Tem uma gestante conhecida minha que o bebê dela precisou ir para a UTIN, ela ficou na maternidade e o bebê foi para outro, porque a UTIN dessa maternidade não tinha vaga. Tamanha a prematuridade, né? O Brasil também é um dos campeões em prematuridade do mundo por essas cesarianas agendadas, né? Então, muitos bebês nem estão prontos, mas para não correr o risco, né, de, enfim, do profissional sair do Natal dele ou do Ano Novo ou da viagem, marca geralmente a cesariana com 38, 39 semanas. E aí a gente tem essa superlotação. Isso é muito ruim porque a mulher que está entrando em trabalho de parto espontâneo, né, e que realmente precisa dessa vaga, naquele momento não tem, porque muitos partos foram adiantados, né, muitas cirurgias, né. Então, realmente, isso é uma epidemia, né? A gente vive num país que tem uma epidemia de cesariana, sendo aí o, o segundo país que mais faz cesariana do mundo, né? Muito problema para resolver, né, Laís? Mas me Muito. conta um pouquinho da sua história com a profissão, como você chegou a esse mundo, né, da educação perinatal e da doulagem, que é um mundo um pouco desconhecido para a maioria. Sim, sim, era desconhecido por mim também. Na verdade, o contato que eu tive, eu entrei na faculdade com 18 anos, né, para fazer serviço social, e no dia 8 de março, a gente aqui em Vitória tem uma tradicional caminhada em defesa da mulher, né? E aí foi feita uma intervenção na Praça Costa Pereira, que é uma praça do centro de Vitória, que tinha uma pessoa que parecia um profissional de saúde, né, de branco, gritando com uma mulher grávida, enfim, foi uma intervenção, foi um teatro, e na minha cabeça eu pensei, gente, que exagero, né? Claro que isso não acontece. Eu tinha 18 anos. Cheguei em casa e fui pesquisar, então, sobre violência obstétrica, e eu fiquei chocada quando eu li a pesquisa na Nascer Brasil, que dizia que a cada 4 mulheres, uma relatava, né, reconhecia ter sofrido violência obstétrica. E aí eu pensei, nossa, esse número deve ser muito maior, né? E aí, então, desde 2010 eu estudo sobre violência obstétrica, mas eu só tive a chance de fazer o curso de doula com 22 anos, então, em 2014. E desde lá não parei mais, né? Não trabalhei diretamente com serviço social, mas eu sou doula, então, desde 2014. E aí as mulheres foram demandando outros conhecimentos, então, né, que eu não tinha outros conhecimentos, como uma preparação ainda mais aprofundada do parto, então eu fiz o curso de educação perinatal, depois, Laís, me ajuda aqui a amamentar, e aí fiz o curso de consultoria, aí depois o bebê já com 3 anos, Laís, eu não quero mais amamentar, me ajuda a fazer esse desmame gradual, e aí eu fiz o curso de desmame gradual, e aí lá meu bebê não dorme direito, me ajuda aqui nesse sono. E aí eu fiz o curso de rotina e sono, estou até fazendo um outro aqui, uma atualização. Então, é esse mundo, né? E aí fiz uma pós-graduação também em saúde materna e infantil, porque esse mundo foi me chamando e demandando, né? E recentemente Uma coisa puxando a outra, né, Laís? Você Exatamente. começou no acompanhamento da gestação, preparação para o parto. Aí, como doula, você pode acompanhar o parto e o nascimento do bebê. Depois segue para o aleitamento materno, o desmame, né, um desmame mais tranquilo e o sono infantil. Mas eu queria Isso. saber qual é a função da consultora em aleitamento materno. Existe muito problema, assim, que demanda esse apoio da consultoria? Então, na verdade, sim, porque a gente não se prepara. A gente está distante, então, né, dos nossos instintos. E aí, às vezes, a gente acha que amamentar vai ser muito simples, né? Eu só vou colocar o bebê no peito e vai acontecer uma conexão ali, esse bebê vai A mamar. expectativa é de que o bebê nasça e ele mame naturalmente, sem problema algum, né? Laís. Isso. Muitos bebês o fazem. Outros não, outros têm uma dificuldade, porque às vezes a pojadura, né, essa descida do leite, a mama fica muito grande, fica engurgitada, fica endurecida. E aí muita gente ainda acredita que, olha, se a mama fica quente, não pode dar ao peito, né? E aí, às vezes, quando a gente já chega a acompanhar essa mulher, ela já está até com uma mastite, a gente tem que encaminhá-la para o banco de leite ou para um médico já para passar
o medicamento, né, o antibiótico, que ele já tem até uma infecção. Então a gente é rodeado ainda por muitos mitos da amamentação, porque a gente tem que, olhando para a história, desde a década de 70, a indústria da fórmula, né, veio muito, muito forte, né? Então a gente aprendeu, as nossas mães aprenderam e passaram para a gente que a fórmula é muito melhor do que o leite materno, né? Então, que amamentar não era uma coisa elegante, né? Amamentar não era uma coisa bem vista. E hoje não, hoje a gente está quebrando esse paradigma e voltando, né? Que não, que o leite materno é o melhor alimento do mundo, é um investimento a longo prazo, né? Já tem várias pesquisas que comprovam que a criança que amamentou tem menos chance de ter diabetes gestacional na vida adulta, menos chance de ter hipertensão. Amamentar faz bem para a mãe, porque diminui as chances dela ter câncer de colo de útero e câncer, ó, e câncer de mama. Então, e também diminui a chance da mãe ter obesidade. Então, amamentar faz bem para o bebê, para a mãe e para o planeta. E muitas mulheres têm essa dificuldade na amamentação por acreditar em alguns mitos, né? Por isso que estudar sobre a amamentação, se preparar para a maternidade é tão importante. O mito do leite fraco, isso, né, a gente chegou até a conversar sobre isso. Leite fraco, pouco leite, o leite não está sustentando a criança. E as mulheres, elas realmente acreditam nisso e acaba prejudicando a amamentação, né, Laís? Isso, e também às vezes é a rede de apoio, né? Às vezes ela até estudou, mas a rede de apoio, nossa, esse bebê tá chorando muito, será que seu leite não é fraco? E leite fraco não existe, né? Todo leite é forte. O que acontece é que algumas mulheres têm uma produção maior que a outra, a quantidade é maior que a outra, né? E isso produzir leite está ligado ao tempo que esse bebê mama, né? Então, quanto mais tempo o bebê mama e quanto mais tempo ele fica no seio, mais leite você vai produzir, é mais ou menos essa lógica. E também a gente tem uma noção de que todo choro de bebê é fome, nem sempre, né? O choro pode ser aconchego, o choro pode ser um desconforto, o choro pode ser inclusive sono, porque a gente tem uma hiperestimulação, né? Aí tem gente que fala, nossa, mas antigamente os bebês demoravam a abrir o olho, antigamente os bebês dormiam o dia inteiro. Mas é porque antigamente tinha aquela ideia do resguardo, de ficar no quarto escuro, de não sair de casa. E isso tem seu lado positivo nesse sentido, porque o bebê ele fica mais resguardado, né? No escuro, com pouco estímulo. Então, assim, a gente tem muito estímulo, né? É televisão ligada, é muitas pessoas falando, são muitas visitas, passa de colo em colo, e aí às vezes esse bebê fica muito agitado, tem muita dificuldade para dormir, e aí também fica com dificuldade para mamar e vira uma bolinha de neve, né? E a Então, consultora em aleitamento materno orienta a mãe para que ela né, esteja num ambiente adequado, né, em boas condições para poder amamentar com sucesso. Isso. Um ambiente mais calmo, né? E com muito apoio. Laís, você falou sobre a mama avermelhada. Eu vou aproveitar para pedir para você fazer um alerta para quem está ouvindo, para as mulheres, né, que estão amamentando ou que podem vir a amamentar ou que às vezes conhece alguém, né, que está passando pela situação. A mama vermelha, ela é preciso ter cuidado com ela, né, Laís? Isso, existe um processo fisiológico, que é a pojadura, que é a descida do leite, que acontece ali, né? Depende um pouco de quanto que a criança mama, né? Mas que acontece ali entre 4 e 7 dias depois que o bebê nasce, que é a descida do leite mesmo, né? Você produz o colosso, que é um leite bastante forte, mas o estômago do bebê é pequenininho, então aquilo super dá conta dele, mas depois você vai produzir mais leite. E aí, geralmente, dá um calafrio, a mama fica mais vermelhada e quente. E aí esse processo pode ser fisiológico. Se o bebê continua mamando, você fica ali atento à pega dele, às vezes você vai fazer uma massagem, uma ordenha de alívio e as coisas vão seguindo. Mas acontece que às vezes isso não acontece, o peito fica muito cheio, esse bebê vai para a mama com o peito muito cheio, ele acaba machucando, dando ali uma fissura, e aí a gente para o quê? A gente não consegue amamentar com fissura. Só que o leite não é armazém, o leite é produtor, então o peito continua produzindo leite e não extrai, né? E aí esse engurgitamento, essa pojadura pode se tornar uma mastite,
inflamatória e depois pode se tornar também uma mastite infecciosa, que aí já precisa de antibiótico, né? Então, assim, preciso sempre que cuidado, né? nunca deixar de amamentar. O meu peito tá vermelho, faz uma massagem, tenta fazer uma ordenha, não com uma maquininha, nada, mas só para aliviar, só para o tecido aureolar ali, a mama ficar mais flexível, para o bebê pegar maior quantidade de tecido, né? Laís, Então, eu vou aproveitar aqui para dizer para as mulheres daqui de São Gotardo que aqui a Santa Casa oferece um serviço de acompanhamento, de apoio para essas situações de dificuldade com aleitamento materno, que é o Recanto Mamãe Pelicano, funciona 24 horas na Santa Casa. Laís, a isso, gente não deixem de aproveita. procurar, viu, mulheres? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, hoje não tá muito ruim, só que aí às vezes piora. Então, é um serviço gratuito, não é, da Santa Casa. Então, não deixem de ir lá, né, visitar e ter esse apoio. Laís, ontem nós falamos aqui no Revista 98 sobre obesidade infantil e a relação com oferecimento de produtos processados antes dos 2 anos de idade e a relação com desmame precoce. Você, como consultora em aleitamento materno, aborda esse assunto também? Abordo, até porque a gente tem um dado muito preocupante que 2% dos bebês menores de 2 anos no Brasil já são obesos. Quer É um dizer, dado é, alto, né? quer dizer, a chance desses bebês que já são obesos antes de 2 anos serem um adulto obeso é quase que 100%, né? E em Então isso números é muita coisa, né? 2% em é números é muito grande. muita criança. Sim, né? Um bebê de 2 anos era para ser super saudável, né? Então, realmente é um alerta. A gente traz esse conhecimento porque o que os órgãos internacionais, o que as evidências mostram é que a amamentação ela precisa ir no mínimo até 2 anos, o ideal, né? É que seja no mínimo até 2 anos para proteger também esse bebê desses produtos processados. Porque quando você está fora de casa, né, ali e o bebê sente fome, poxa, se você amamenta ele ainda, é mais fácil e mais saudável para ele do que oferecer um outro alimento processado que às vezes a gente não tem ali na hora uma fruta, né, por exemplo, né? Então é muito importante a gente cuidar da alimentação, principalmente nesses primeiros 1000 dias, né? Falar sobre os 1000 dias é muito importante, né? E os 1000 dias pega aí a gestação e os primeiros 2 anos de vida, né? Então se você contar 9 meses de gestação, mais os 2 anos faz 1000 dias. Esses 1000 dias é muito importante. Então se você protege a sua criança, né? Não oferecendo açúcar ou oferecendo mais produtos in natura, né? A gente fala, né? Comida de verdade mesmo, né? Hoje eu saí com meus filhos, levei mandioca e banana, tá ótimo, né? E aí isso protege o nosso filho a longo prazo, é um investimento a longo prazo. Laís, o nosso tempo está terminando. Eu ainda queria falar sobre muitos assuntos com você, né? Eu fiquei até curiosa para saber sobre os cursos do INEP, mas a gente está encerrando, o nosso tempo está chegando ao fim e eu deixo espaço para você deixar uma mensagem aí ao ouvinte né, e talvez até falar sobre o INEP, né? O que vocês oferecem lá. Ah, que alegria. Então, gente, se vocês gostaram desse assunto, querem conhecer mais um pouco sobre a profissão de doula e educadora perinatal, acesse nosso site, neps.com.br, venha conhecer essa profissão que transforma a vida de muitas famílias. Estamos com as inscrições, ficaremos com as inscrições abertas em março, vai ser a nossa 7ª turma, e é isso, né? Michel Odan fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, então vamos começar o início da vida da forma mais respeitosa e amorosa possível. Desejo para vocês e para todos os ouvintes um feliz ano novo, que 2023 venha ser repleto de muita saúde e de muito amor. Muito obrigada, Laís, por estar aqui com a gente hoje. Eu desejo também boas festas para você, para sua família e um feliz ano novo. Obrigada, tchau. Tchau. E o fim de ano está chegando e tem muita